Visto como seu divino poder nos deu tudo que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Com esta escritura, o profeta desta era inicia uma tremenda e poderosa mensagem entre tantas que ele pregou, com o título A Estatura de um Varão Perfeito. Usando essa escritura na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Ele diz: Jesus está dirigindo isto à igreja, através do apóstolo São Pedro. Inspirado pelo Espírito Santo, eles escreveram exclusivamente à igreja, não para o mundo, não para a igreja do mundo, mundana, mas para a igreja que havia se escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Isto é, para os crentes que têm se escapado, se tornando participantes da natureza divina. Então, se trata de cartas escritas a alguém que é do seu seio, a alguém que é do seu ambiente, a alguém que é de sua amizade, a alguém que é do seu amor. Você não escreveria redarguindo, disciplinando, advertindo, consolando, animando, encorajando uma carta para quem você não conhece e quem não tem nem seu endereço, pelo menos. Então são epístolas, que quer dizer cartas, de São Paulo, de São João, São Tiago, São Judas, São Pedro, que são endereçadas a pessoas de intimidade com o autor, porquanto eles foram apenas escribas destas cartas. O autor é o Espírito Santo. Então ele está dirigindo esta palavra à igreja. Por isso é que estamos aqui, para encontrar o caminho e quais são os requisitos de Deus, ou quais os requisitos que Deus requer. Em primeiro lugar, já está declarado, é que sejamos participantes da natureza divina. Para tanto, é necessário que tenhamos escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
pois Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que esse fenômeno espiritual pudesse acontecer de fato em nossas vidas, em nossas experiências. Mas é bom você grifar. É bom você pontuar. E essas cartas são para aqueles com quem ele tem intimidade. São cartas para seus filhos, cartas para seu rebanho, para seu povo, para sua esposa, para sua igreja. Então está aí. Acreditamos que não há uma pessoa que esteja nos ouvindo, dos que amam a Deus, que não gostaria de ser como Cristo, de ter intimidade com Cristo, a ponto dele escrever para você, dele falar com você. A Bíblia está escrita para o mundo todo, mas ela é endereçada a poucos. Porque não é para quem quer, não é para quem corre, demanda, mas é para quem ele chama, é para quem ele dirige, é para quem tem intimidade com ele. Isso se refere à comunhão. E comunhão não quer dizer propriamente comer do pão e beber do vinho. A comunhão significa falar com. Comunhão quer dizer ele falando com você e você falando com ele. Isto é comunhão. Você toma a Santa Ceia em memória do corpo e do sangue de Jesus Cristo, testificando que vive em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E por isso, as cartas são para você. As cartas de São Paulo são para as mulheres que fizeram profissão de fé de servirem a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, e que por isso se vestem com decência, se portam com decência, não procuram ser mestras, estar ensinando aos seus maridos ou a outros homens quaisquer. Estas cartas são para homens, para jovens, para patrões, para empregados, para casais, para famílias, que realmente têm se tornado participantes da natureza divina. Quem não se torna participante da natureza divina não suporta o real sentido destas cartas. E nestas cartas mesmo está escrito que nos últimos dias o povo, tendo comichão nos ouvidos, os evangélicos, ele não está dizendo aos pagãos, não deixariam a Bíblia, não deixariam de cantar a Deus, não deixariam de pregar o Evangelho, não deixariam de testificar, não deixariam de pregar a cura divina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, para interpretarem estas cartas
de acordo com suas concupiscências, de acordo com suas posições sociais, de acordo com os desejos de suas carnes. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso é alimentado por tais doutores, por tais mestres. As cartas não têm que ser interpretadas. Elas já estão interpretadas. Você não tem que interpretar isto. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Efésios capítulo 5, verso 22. Qual é a interpretação que você pode colocar nisto? Qual a interpretação você pode colocar? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Qual é a interpretação que pode caber nisso? Numa carta que diz assim, para as mulheres vestirem-se decentemente. Numa carta que diz que o cabelo foi dado no lugar de véu e que é uma desonra a mulher cortar seu cabelo. Qual é a interpretação que cabe aí? Parece que uns segundos de silêncio seria bom. Mas aí vem a grande pergunta. Qual é o desejo do seu coração, afinal de contas? Com esta Bíblia em cima da mesa, na estante, debaixo do braço, na bolsa, no painel do carro, no porta-luvas do carro. Qual é o desejo do seu coração? Então, quem está nisto, quem se tornou participante da natureza divina, pode saber perfeitamente é estar mais perto de Deus. A natureza nos coloca mais perto de Deus. O mundo na condição que está, as mulheres do jeito que estão expostas, nas ruas, nas igrejas, nos ambientes de trabalho, nos colocam mais perto de Deus. Os homens, as notícias, os crimes, os roubos, os abalos, os terremotos, as guerras, os rumores de guerra, tudo nos colocam mais perto de Deus. Isto porque a Bíblia é viva para nós. A Bíblia é Deus falando conosco. E nós, quando oramos, falamos com Deus. Isto é comunhão. Então, quando você vem ao conhecimento de Cristo, há algo quanto a esta relação com Ele, que é tão amorosa, que a gente anela entrar dentro dele. Um dia o profeta disse para a sua esposa, sabes que te amo tanto, até o ponto que quisera tomar-te e colocar-te dentro de mim, para assim verdadeiramente sermos um. E ele diz, acrescenta, multiplique isto por 100 milhões, 100 milhões de vezes. E então encontrará como crente, que é participante da natureza divina, se enamora de Cristo, anela entrar em Cristo, porque é um amor que não se trata do sangue, da carne, que não herdam o reino de Deus.
Não se trata de eros, de paixão. É amor ágape. Então, isto vai nos mostrar como por meio destas promessas que Ele tem nos feito, porquanto elas se tornam vivas, tanto quanto foram vivas para Abraão e para todos os patriarcas, e por meio destas promessas, nós podemos ser feitos participantes da natureza divina de Cristo. É somente aí quando nós nos tornamos realmente, de fato, ovelhas. Amamos a sua voz, amamos a sua palavra, gostamos dela. Não é tão bom amar uma pessoa? Não é tão bom amar uma mulher? Não é tão bom amar um homem? Não é tão bom amar uma criança? 100 milhões de vezes melhor é amar a Cristo. Certo que você não pode amar a Cristo sem amar aos seus, aos demais que também o amam, como você. E tem uma coisa, isso acontece ainda nesses mesmos corpos mortais. Isso acontece ainda nesses mesmos corpos mortais, defeituosos como somos, e às vezes ingratos, sujeitos às paixões como Elias foi, sujeito às paixões que somos. Dentro desta dimensão humana, pode-se amar ao mundo de tal maneira que dá a vida pelo mundo. E entra no mundo e o mundo entra na pessoa que o ama. Você já viu isto? Escandaliza-se, é fanático. Aquele que ama Cristo e Cristo o ama, aquele que entra em Cristo e Cristo entra nele. É fanático. Mas e aquele que ama o mundo? E que o mundo entra nele, entra nela, e se expressa através de seu corpo, de seu semblante, de sua conduta, de sua fisionomia, de seus trajes. É fácil ver o mundo nas pessoas. É fácil ver o mundo nas mulheres. Somente cegos, diz o apóstolo São Pedro, é que não podem ver nada ao longe, porque não se tornaram participantes da natureza divina. Por isso não se escaparam da corrupção que há no mundo. Mas ele próprio, São Tiago, foi duro, o Espírito Santo foi duro através deles. Ele diz assim: adúlteros, adúlteras. Não sabeis que aqueles que amam o mundo são adúlteros, são adúlteras. Estão fora de Deus, e Deus está fora deles. Por isso Jesus Cristo, em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, se tratando da última era da igreja, que é a que estamos vivendo, Laodiceia, está do lado de fora. Por que ele está do lado de fora? Porque ela está do lado de fora dele.
Então ele está do lado de fora dela. É a física. A física está aí, mostrando. Eis que estou à porta e bato. Quem está na porta batendo é porque está do lado de fora. Diga que isso não é verdade, doutor. Ele está do lado de fora porque ela saiu dele. Por isso, ele saiu dela. Não há comunhão da luz com as trevas. Evangelho trevas não tem comunhão com esta mensagem, porque ela é evangelho luz. Evangelho trevas não pode gostar deste profeta como Herodias odiou. Jezabel odiou esse espírito. Não sendo melhores do que ninguém, mas temos e amamos aquele que é melhor do que todo mundo. Essa é a diferença. E agora, onde você se encontra? A mensagem também é evangelística. Você quer evangelho das trevas? Pode-se encomendar evangelho de todas as classes hoje. Músicas de todas as classes. Você sabia que esse gospel quer dizer evangelho? No inglês, música gospel quer dizer música evangélica. Isso se trata de hino? Isso se trata de boas novas? Onde você se encontra? Nas trevas ou na luz? Você pode amar essa meditação? Ela me reprova. E naturalmente também te reprova. Se você ama o mundo e as coisas no mundo estão em você, Cristo não está em você. E o grande mistério da piedade, diz São Paulo, é Cristo em vós. Esperança da glória. É Cristo em você. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.